Olá, sou Sandro Miguel, o pescador de memórias. Memórias do futebol cacerense. Primeira parte. Pobreza, trabalho e alegria. As memórias só ganham vida ao serem compartilhadas. Permanecendo dentro de nós, elas permanecem silenciosas. Porém, quando alguém as ouve, elas se enchem de emoções, risos, tristezas e uma explosão de felicidade. É na troca de palavras e boas conversas que conseguimos encher uma canoa de histórias. Por isso, podemos nos abrir e contar. Em fim dos anos 60 e início dos 70, foi marcado por um boom de construções de grandes estádios pelo governo civil-militar instalado no Brasil, inspirados talvez pela euforia do tricampeonato de 70 no México. Em 1971, a Liga Esportiva Cacerense, tendo à frente o sargento Walter Ricardo Sander, Enio Maldonado e Alberto Zatter, apresentaram proposta ao prefeito José Monteiro da Silva de um estádio para a prática do futebol. 3 anos depois, em meio a calorosas discussões, vaidades e falta de recursos, erguia-se em uma das margens da rodovia, num terreno de tijuco, onde se tiravam minhocas, o sonhado estádio de futebol da cidade. Em 6 de outubro de 1974 é inaugurado e levou o nome do ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, Sargento Luiz Geraldo da Silva. Nas décadas de 70 e 80 em Cáceres, era comum ver em todas as horas do dia a criançada pelas ruas, terrenos baldios e nos campinhos de futebol improvisados, brincando e divertindo-se com a despreocupação peculiar da infância. A grande maioria eram filhos de famílias modestas, que desde os primeiros anos de existência conheciam a miséria em sua plenitude, passando privações e obrigados a auxiliarem desde cedo seus pais na manutenção do lar. A escola, para muitos, era apenas um espaço de ocupação de tempo. Moravam em míseras casas de madeira, às vezes de um cômodo só, com muita gente, espalhadas pela Cavalhada, Junco, Cidade Alta, Jardim Padre Paulo, entre outros espaços insalubres que pioravam na época das chuvas. Em 1975, novamente prefeito de Cáceres, Hernani Martins iniciou ações de alargamento das ruas estreitas, saneamento da cidade e até construções de casas mais higiênicas para quem não tinha. Um certo ar de mudança tomava conta da cidade. Mas as oportunidades de trabalho eram poucas para uma população cacerense que crescia. Gente que veio das grebas, onde não se ajustaram ou foram expulsos de suas posses, outros trazidos pela longa rodovia que rasgava a cidade em direção ao norte. O futebol nesse período crescia em Cáceres, pois era a única forma de lazer nos finais de tarde e dos fins de semana, por ser democrático e barato. Para as crianças e jovens, suavizava a pobreza e prenunciava um futuro melhor, mais tardio. Lembro de um pirralho de uns 9 anos de idade no máximo, chamado Antoninho, que morava vizinho à nossa casa na rua Joaquim Murtinho. Sempre estava pelas ruas carregando um saco com garrafas vazias e latas velhas que recolhia pelos terrenos baldios da cidade para vender aos bolicheiros e vendeiros. O dinheiro da venda não era para o cinema, nem para gastar com doces e balas. Destinava-se a ajudar na mistura em casa. Se o tempo lhe oportunizava, estava dando show nos campinhos de futebol. Craque de bola era muito requisitado e bem quisto. Quando o empreendedor Alfredo Miguel Calix trouxe a Cáceres o boliche, chamado de esporte moderno, provocou nas crianças a curiosidade. E logo estavam copiando o jogo. Os pinos eram bucha vegetal, aquelas verdes, as mesmas que se transformavam em vacas e cavalos nas brincadeiras. Uma laranja misteriosa fazia as vezes da bola pesada, enquanto a pista era simplesmente uma linha desenhada no chão, debaixo de uma mangueira. Quem um dia já não calçou um par de quichutes para jogar num time mais ou menos organizado? Um que ao menos disputou campeonatos, nem que seja num daqueles torneios em que tem mais gente jogando do que assistindo. Ou não subiu em um caminhão caçamba e encarou estradas poeirentas para jogar nas localidades da Curva do Boi, Bezerro Branco, Limão, Potreiro, Sadia,
Naquele timinho perna de pau que, para completar, havia necessidade de sair catando jogador de casa em casa. Não contou vantagem do time que jogou, que vencia todo mundo e que tinha uns nomes esquisitos, tipo Só na Trave, Assombrados, Bulichinho, 1, 2, 3, Pena Fiel, Hora H, e muitos anos depois ele ainda será um assunto inesquecível em rodas de conversas contadas pelos ganhadores e também pelos perdedores. Como esquecer dos campinhos de futebol que nasciam em toda a esquina e que também eram batizados com nomes bem sugestivos, como Furabucho da Riachuelo, vizinho da inesquecível Ponte Branca, ou do Desce Tripa dele, onde hoje é o Nemate, do Campo do Rose, na Avenida São Luís, do Areal, na Joaquim Murtinho, do antigo Lameirão, no Jardim Paraíso, do Fede da Tiradentes, com sua cobertura de palha de arroz umedecida pelo esgoto, e tantos outros. Cada pedaço de terra nos bairros era um campinho, pouca grama, cascalho e pedra. Levava o nome de Jalisco, uma referência ao majestoso estádio mexicano. Bola com a câmara para fora, trave de gol emendadas e muita alegria. As turmas das ruas se reuniam e faziam jogos memoráveis, verdadeiros clássicos. Havia apostas altas nos jogos, dúzias de bananinhas com tubaína e montes de bala de mel. Troféus da peleja, comprados nos boliches de Jarino, Tio Constantino, João de Jorge, entre outros. E não tinha hora para acabar, era 10 vira, 20 ganha. No final, éramos a verdadeira imagem dos guerreiros, embebidos de lama, suor, grama, cansaço, de peitos nus e bola debaixo do braço. Às vezes, éramos alegres, triunfantes, donos da rua. Em outras, crianças, jovens, tristes, silenciosas e maquiavélicos. Na próxima, vamos chamar Xoxo e Nezinho, que são grandes para reforçar nosso time. Época para recordar.